Salve, rapaziada! Tenho a honra de receber aqui Jaime Sandel. Bem-vindo, meu irmão. Os. E aí, meu camarada, tudo bem? Tudo bem, cara? Prazer. Que currículo, hein, meu irmão? Que história, hein? É uma estrada, né, meu irmão? Pô, que legal. Não, vamos falar um pouco dessa carreira maravilhosa aqui, cara. Começando para... Queria entender, né? Você começa no Karatê aos 13 anos, né? De uma forma que eu achei curiosa, que você já me contou, que é a questão do bullying, né, cara? Você, Oi. obviamente, tinha o Bruce Lee como ídolo e tal, Sim. mas sofria bullying, né? Bullying de quê, rapaz? Você é grande, o cara boa pinta, tal, bullying de quê? Aí que tá, eu sou grande, eu sempre fui o mais alto. Então, ali com 10, 11, 12 anos, eu sempre era o mais comprido. Só que eu sempre fui um cara da paz. Apesar de eu sonhar ser lutador desde criança. Olha que uma coisa que parece um contrassenso, né? Eu vi o filme do Bruce Lee e falava, caramba, eu quero ser assim. Aí eu vi o Jean-Claude Van Damme, Grande Dragão Branco, eu quero lutar no comitê um dia, comitê. Aí, mas só que eu era um cara da paz. Então, o que que acontece? Quando um menino menor vinha mexer comigo, eu não queria brigar. Eu falava, pô, para com isso. Eu queria assim, não, peraí, deixa disso. E aí, levava empurrão, levava um te pego lá fora. Uma vez levei um soco, não reagi. E aí eu falava, cara, eu sou frouxo. Pensava, eu sou frouxo e eu, pô, cara, por que que eu sou assim? Aí eu chorava. Então, quando eu entrei no karatê, eu descobri que eu não era frouxo, porque eu tomava soco e eu não ligava. Eu gostava daquilo ali, daquela troca. Mas eu percebi realmente isso. Eu não tenho essa agressividade de briga de rua. Nunca foi a minha praia, cara, briga de rua. Eu não queria brigar, eu ficava nervoso, emocionado, chorava, fugia e achava que eu era frouxo. E o karatê, cara, mudou a minha vida, me deu uma autoestima, assim, fora do comum. E o legal é que eu continuei sendo um cara da paz, porque poderia pensar, não, aí quando você aprendeu a lutar, você foi descontar. Eu nunca fui descontar em ninguém. Inclusive, eu encontrei uma vez um cara lá no Riviera, Marcelo. O cara fazia, pô, muita maldade comigo. Eu tinha 6, 7, 8 anos de idade, e ele já tinha 9, 10, 11. Ele sempre foi 3 anos mais velho que eu. E esse menino, cara, ele era mal mesmo, ele me dava soco na barriga. Um dia ele tirou o cinto, bateu nas minhas pernas. Ele tinha algum desvio lá dele. E aí, engraçado, você que conhece meu irmão, né? Eu não contava nada. Um dia eu cheguei em casa chorando, devia ter uns 9 anos, as pernas todas marcadas. Aí meu E irmão, o teu que que irmão ao aconteceu? contrário de você, né? O Edu Meu é da irmão, ao contrário. bavirada, né, irmão? Meu irmão é o cara mais valente que eu conheço, cara. Meu irmão é o cara mais, Edu mais é corajoso que eu valente, conheço. meu grande amigo, tem valente até no nome. Valente até no sobrenome, meu irmão. Ele é sinistro. E aí o meu irmão veio, nunca lutou nada, mas ele. Eu acho que se eu lutar com ele hoje, Marcelo, eu perco, tá? Ele é sinistro, cara. Ele é sinistro. Aí ele virou. Conta o que aconteceu? 8 anos mais velho que eu, né? Então, se eu tinha 9, ele já tinha lá seus 17 anos. O que que aconteceu? Eu não queria dizer, não, não, não. Aí ele me sacudiu. Você vai me dizer. Eu falei, não lembro o nome dele. Fulano de tal, bateu com o cinto na minha perna. Caraca, o meu irmão desceu, cara. Meu irmão desceu. Ele pegou o moleque pela orelha. Falou, escuta aqui, você encostar no meu irmão de novo, cara. Não tá entendendo. Aí o cara parou. Então eu tinha esse guarda-costas, mas eu não usava, porque eu tinha vergonha, entendeu? E aí foi o karatê que acabou me salvando, mas eu tinha um guarda-costas. Meu irmão, você sabe disso, né, cara? O cara sempre foi sinistro. Hoje ele é surfista, professor de surf, tenho o maior orgulho dele, mas se ele fosse lutador, eu vou te falar aqui, ia ser difícil, hein? Meu irmão, meu grande parceiro. Daqui a pouco eu vou mandar uma foto dele aí para o cara que sempre falou, meu irmão, Jaiminho tá arrebentando no karatê, e eu não tinha noção do tamanho do seu nível no karatê, né, cara? Até a gente se encontrar lá em Las Vegas. Mas vamos continuar contando essa história. E aí, como é que você chega no Arrigoni e começa a treinar karatê? Eu dei muita sorte, porque o meu melhor amigo, até hoje é meu melhor amigo, Cristiano Arrigoni, sobrinho do Hugo Arrigoni. Então, ele, na época do boom do jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu bombando na Barra da Tijuca, começo dos anos 90, ele pega e me fala, pô, você não quer ver uma aula de karatê? Eu falei, não, pô, vou fazer jiu-jitsu, todo mundo estava fazendo jiu-jitsu. Só que aí, quando eu fui ver a aula de karatê, era aquilo que eu queria, pô, era fã do Bruce Lee, soco, chute. E aí eu entro no karatê ali com o sensei Hugo Arrigoni, que foi a maior sorte que eu dei na vida, porque eu estava treinando com um dos maiores nomes das artes marciais do karatê do mundo. Então, a minha base de karatê, esses anos que eu fiquei dos 13 aos 30 anos, isso me deu uma base de karatê que até hoje, cara, me Aqui, ó. ajudam demais, Tá no porque meu... tem coisas, tá aí, tem coisas que para mim são simples,
Uma vez eu estava num curso de karatê, ele estava do meu lado, aí eu falei para ele, falei, pô, sensei, uma coisa que é tão simples para mim, porque você me ensinou, e tem gente que tem dificuldade de fazer às vezes. Então foi muita sorte que eu dei, ter ficado esse período todo com ele. E aí depois, quando eu vou treinar o Vitor, coincidentemente eu vou treinar o Vitor e a gente acaba se afastando, eu e o Hugo, mas a gente, pô, se dá super bem, só que eu pego e começo a treinar sozinho. E aí também eu começo a aplicar nos meus treinos de karatê, eu saio um pouquinho da caixa, né? Eu vou parafrasear aqui o grande Paulo Afonso, casca grossa aí, você conhece também do Oh, karatê, conheço. grande Paulo, meu Doutor amigo, Vale Tudo também, doutor já Vale lutei com Tudo, ele em né? campeonato, com um casca grossa, que eu admiro muito, ele fala muito isso, tirar o karatê da caixa. Aí eu peguei e tirei o karatê da caixa, porque eu vinha, cara, cheio de informações do MMA. Eu começo a aplicar no meu treino de karatê algumas das coisas do MMA. E eu consegui fazer essa transição de pegar as coisas do MMA, os treinos, o contato, sem ser Vinícius Antony também abriu minha cabeça demais, como eu já falei, então é luva grande, contato, para... E depois disso, cara, eu explodi. Eu comecei a ser campeão brasileiro quase todo ano. Eu começo a treinar ali, fazer esse treinamento diferenciado em 2009. Eu fui campeão brasileiro em 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19. Então, assim, foi a época, eu cheguei a fazer 46 lutas, Marcelo, com uma derrota assim no meio. Entendeu? Foi uma coisa absurda. Aí, meu irmão, aí, ó. Aí, ó. Bem nessa Botando só época para aí. saber quem é a gente falou tanto do Edu, jogando a foto do meu grande amigo aí, a gente lá em Noronha, quando a gente Noronha, foi, que é isso? fomos em 91 lá, meu irmão, meu grande amigo, hoje meu Que maneiro. compadre, meu Ó, o ano camarada. que eu entrei no Karatê, hein? Tá vendo? Olha aí, rapaz, Um ó, ano você bom, vê a hein? diferença, 8 anos de diferença, né? Mas esse aí é o Edu, Exatamente. vocês são parecidos pra cacete, cara. Pô, Porra. Mas aí, seguindo essa questão, né, vamos começar a mostrar também tuas fotos aqui no competindo, né, na ordem cronológica aqui que você me essa passou. aí, essa aí Isso foi é no em campeonato 2017, né? 2017. Mundial. Olha só o arquibancada, que legal, cara. Isso aí foi lá na Irlanda, Campeonato Mundial da JKA, que é essa associação que eu falei, né? Que é a mais antiga do mundo. E nessa luta aí eu passei um drama, porque eu tava pegando. Esse aí era o campeão europeu, belga, sinistro. Tava 1-1 a luta. Eu dei uma bordoada nele, ele me deu uma 2 vezes mais forte. E a luta tensa. Pô, aí eu, numa troca de golpes, eu quebrei o dedo, cara. O dedo anelar. Uma fratura horrorosa, quase exposta. E eu tive que reduzir na hora. Botei no lugar, falei, meu Deus, que dor. E segui lutando, mas ele acabou me ganhando 2-1. E aí, dali, cara, eu fiquei 5 meses sem conseguir treinar direito. Foi um terror, cara. Até hoje, o meu dedo, ele não dobra totalmente. Foi esse outro aqui que eu quebrei. Um drama essa luta mesmo. Bacana lutar com a arquibancada lotada, assim, é uma sensação Pô, onde inexplicável. foi isso mesmo? Na Irlanda, na Irlanda. Irlanda, terra do McGregor, meu irmão. Em Lá tem Tupido. karatê forte lá, o Shotokan? O Karatê Shotokan não é tão forte lá, não. O McGregor, inclusive, é do Karatê também, pouca gente sabe disso. O McGregor É, né? treinou muito Karatê. Por isso que ele tem um jogo de guarda baixa, sai único. É, Ele tem uma base. Não é que ele é do Karatê, mas ele tem uma base também de Karatê. Ele treinou muito Karatê. por isso que o Vinícius sempre gostou tanto dele, né, cara? É. E essa aqui, onde que é? Essa foi no Brasil, em 2019, Campeonato Mundial em Curitiba. Essa já da outra entidade. Eu participo de duas, né? Do Karatê japonês, que é a JKA, e do Karatê tradicional, que é essa outra entidade também muito antiga, data lá da década de 70, ela foi fundada. Isso aí foi no Brasil, pódio do Campeonato Mundial. E a outra foto é o Sensei Hugo Arrigoni, me Essa aqui, cumprimentando. ó. Essa aí é bonita, Pô, essa foto imagina aí. a emoção aí, meu irmão. O cara que te trouxe pra luta, né? É, Cumprimentando aí, você com a bandeira do Brasil nas costas. Imagina a emoção muito dele e legal, tua nessa aí. Pô, muito legal. muito maneiro, cara. E essa aqui, onde é? Essa aqui no Rio de Janeiro, isso é para ilustrar, para um dos campeonatos brasileiros aí que eu ganhei título, é para ilustrar os meus títulos. Esse que eu estou lutando é uma lenda dentro do karatê, chama Vladimir Zanca, um cara perigosíssimo no bom sentido, né? Um cara que eu já vi ele nocautear, mas é sei lá, cara, mais de 10 caras. Impressionante. Caramba. E a gente fazendo essa luta aí, eu consegui ganhar dele. Eu tinha lutado uma vez com ele em 2002, né, 12 anos antes, e ele me ganhou, me raspou e me ganhou em 5 segundos, e pum. E aí depois eu consegui ganhar dele, mas aí a minha luta já foi bem mais complicada. Eu não ganhei dele em 5 segundos, não. Ganhei dele no finalzinho da luta, 2-1 de virada, lutaça isso aí. E esse cara aqui é seu grande rival, né? O Ricardo Buzzi, lá Dentro do do karatê, Paraná.
Isso. Dentro do karatê tradicional, que é essa entidade que eu estou falando, uma das duas que eu luto, né? É o Ricardo Buzzi. Esse cara é simplesmente... Eu fui eleito o maior atleta de todos os tempos de luta da JKA, que é o karatê japonês, né? Aqui no Brasil. Esse é o maior de todos os tempos no karatê tradicional. E aí esse duelo nosso, cara, que aconteceu, ele infelizmente nunca lutou na JKA, nesse karatê japonês. Ele é só do karatê tradicional. E a gente lutou várias vezes, fizemos 6 lutas. E cada vez que a gente lutava, cara, parava todo mundo para olhar. Você reparar na foto aí atrás, eu tenho um Pô, monte tá de gente parado. sentada. O campeonato parou, né? Parava para ver a gente lutar, cara. Um grande atleta, também é outro que eu vi nocautear, putz, a roda, assim, muita gente. Um cara muito perigoso também no bom sentido, com um karatê muito forte. E vamos seguir com a tua história aqui. Aqui tem... Eu já tinha mostrado essa foto, mas você não disse onde foi. Foi a do né? vice-campeonato mundial lá na Tailândia, que nós chegamos, foi a primeira e até hoje a única vez que o Brasil chegou na final. Como eu te falo, essa entidade, JKA, Japan Karate Association, é a mais antiga. Ela data de 1949. Né? Foi quem organizou os primeiros campeonatos, as regras de karatê e tudo. Emprestou as regras do judô, porque o fundador, o sensei Funakoshi, o fundador do nosso karatê Shotokan, era muito amigo do Jigoro Kano. Então, por isso que o karatê começa a usar um kimono semelhante ao do judô. Antigamente, não, o karatê treinava de qualquer jeito. Então, começa a usar um kimono semelhante ao do judô, começa a fazer a regra de competição e empresta aí os 2 vazari ou um ippon do judô. E aí, essa entidade, a primeira vez que o Brasil foi à final foi por equipe, foi nesse Mundial aí, né, em 2011, na Tailândia. E foi Brasil e Japão a final. E eu fui o único que ganhei. Eu fui o único que ganhei. Eu entrei, cara, e eu consegui tirar o meu golpe com a mão da frente, né? A gente chama de Kizami-Zuki. No boxe se chamaria de jab. Só que é um pouco diferente o Kizami-Zuki do jab. No Kizami-Zuki do karatê, a gente entra com o corpo inteiro, assim, ó. Então eu não faço assim o braço com o tronco. Eu vou com o meu corpo inteirinho, deslizando, sabe? E bato. Então é uma pancada que às vezes dá até para nocautear. Eu já nocauteei algumas pessoas assim. E nesse Mundial eu bati, pegou na ponta do queijo do japonês, ele bloqueou o árbitro, que era japonês, deu ippon. Então foi uma luta que eu ganhei em, sei lá, 8, 9 segundos, e que entrou para minha história, né? Eu falei, caramba, eu ganhei. Nós perdemos a final, por 3-1. Os 3 perderam, eu ganhei, e o Rafael Moreira, que é um amigão meu, fez a última luta e empatou. Mas foi uma medalha de prata que eu tenho como se fosse de ouro, né, para mim. Muito legal, cara. E assim, qual era... Você falou um golpe aí que eu não conhecia. Quais eram... Cada atleta, né, Jaime, tem um golpe assim que ele se considera especiais. Quais são os teus fortes, cara? O meu forte é esse Kizami-Zuki com a mão esquerda, né? Esse golpe, você viu eu puxando borracha pro Vitor, né? Aquilo ali é um treino meu, cara. Meu. Muita coisa eu aprendi, como eu já falei, mas esse treino de borracha é um treino meu. Eu sempre pensei nisso, cara, de aumentar minha potência colocando um extensor. Eu comecei, na verdade, arrastando saco de pancada com uma corrente. Mas aí eu via que não era bom, porque quando eu fazia assim, o saco de pancada vinha muito e tal. E aí eu cheguei na ideia da borracha. Isso aí mudou o meu karatê. Eu comecei a ficar muito explosivo. Muito explosivo. E esse golpe com a mão da frente, durante aí, sem exagero, durante uns 3 ou 4 anos, era praticamente indefensável. Eu pegava todo mundo com ele. Depois não, né? O pessoal começa a ler o jogo e começou a ficar mais difícil. Então esse é o meu golpe principal, com a mão da frente, vindo com o corpo. Kizami-Zuki. Como se fosse o jab, né? Eu sou muito bom também do Maigeri, que é o chute frontal. O pessoal da capoeira chama de ponteira, o pessoal do Muay Thai chama de frontal. No karatê a gente chama de Maigeri. Esse golpe eu dou na linha de cintura. Esse aqui... Não, esse foi um Mawashigiri que passou. Foi um Mawashigiri que passou. Maigeri, eu acho que eu não sei se eu te falei. E esse aqui é o teu forte que você falou, né? Não, esse é com a mão direita. Esse é o terceiro forte que eu vou falar. Eu tenho 3 golpes fortes, que é o Maigeri, esse chute frontal. E esse aí quem me ensinou foi o sensei Watanabe. Ele chamava de oikomi, mas a gente brinca que é um soco ladrão. A gente brinca, eu vou dar um soco ladrão. Por quê? Porque ele não é... O nosso Gyakuzuki é como se fosse o direto do boxe, tá? Esse aí você vê que eu não estou dando como se fosse um direto. Eu estou dando junto com a minha perna. Porque ele é um golpe assim, você joga o braço, só que a perna vem junto. Caramba, então, isso aí tá... Isso no MMA agora, cara, tá nocauteando todo mundo. O Leon Edwards, né? O nocauteou o Kamaru Usman, mas, quer dizer,
a verdade é com o golpe, ele joga o jab e entra com essa perna, quer dizer, ele usa o jab para tirar a visão para entrar a perna. E agora também o Justin Gaethje nocauteou o Dustin Poirier. O Poirier estava melhor no boxe no primeiro round. O Justin Gaethje usou o mesmo golpe que nocauteou o parceiro dele de treino, o Kamaru Usman. Exatamente isso que você falou, quer dizer, com adaptação, né? Joga o jab, tira a visão e entra a perna do mesmo lado. E é basicamente isso que você falou. Esse aí a gente faz só com a mão. Então a gente pega e a gente cata a mão da frente, tá vendo? Ó? A gente abaixa. O cara, quando tá com a guarda alta, a gente cata a mão da frente dele, abaixa a guarda e entra socando. Então, essas são as minhas 3 especialidades. Eu faço outras coisas também, eu chuto muito rosto, mas assim, os golpes mais seguros que eu tenho são esses 3 aí. Porra, bacana. Uma outra coisa que eu vou pedir tua explicação e perguntar o teu estilo, né? Uma vez eu fui lá fazer uma matéria quando o Lyoto ganhou o UFC, eu passei quase uma semana lá para fazer a matéria que saiu, porra, na Fighter Zone, foi capa da Tatame, que foi o dossiê Matida. Fui lá entender, eles tomando xixi. Lembra dessa matéria? Eu tenho. E a Fighter Zone, eles botaram um Karate Kid. Para mim, a capa mais bonita da Fighter Zone, que é o seu Machida no fundo, assim, o Lyoto na frente. Capa linda, uma arte muito bonita. E eu fui lá tentar entender o karatê, tentar entender, né, a família Matida, ouvir as histórias, coisas engraçadíssimas, né, como o Lyoto conhecendo a Fabiola, a esposa dele, eu morri de rir. Então foi muito legal essa semana que eu passei lá, e uma das coisas que o mestre, o Sensei Matida, me ensinou, né, é que no karatê você tem 2 estilos, né, que é o Sen-no-sen e o Go-no-sen, né, que é o cara, Sen-no-sen é o cara que vai para dentro, e ele definiu, por exemplo, o Shinzo como Sen-no-sen, que é um cara que busca a luta, é um cara que ataca. E o Go-no-sen é o cara que é o contra-golpeador. E aí ele falou exatamente por que o Shinzo talvez não tenha tido tanto sucesso no MMA quanto o Lyoto, é porque o Shinzo é um Sen-no-sen, ele busca a luta, e no MMA essa valência do Karatê Shotokan é um dos grandes diferenciais, que é esperar o ponto cego, né? O Go-no-sen, que é o espera o ponto cego e contra-ataque. Opa! Caiu, voltou. Voltou. Mas explique isso para a galera. É por aí mesmo ou falei besteira? Não, falou exatamente o que é, né? Eu, por exemplo, sou igual o Shinzo. Eu sempre fui Sen-no-sen. Sen-no-sen, eu sou do ataque. Eu pego ali, eu tô o tempo todo que eu tô lutando, cara, o tempo todo, tudo que eu faço, tudo. Pode ser uma mexida no rosto, pode ser um meu pé que vai e volta. Todo o tempo eu tô buscando um momento para eu atacar. Aí eu atacando, eu atacando, eu atacando. É o meu estilo. O do Shinzo também. Realmente. Vinícius Anthony também era mais assim, sem totalmente. Vinícius Anthony totalmente sem inocente. Ele era o rei da banda. Aí o golpe dele era banda e o chute na cabeça. Ele bandava todo mundo. O Lyoto, no karatê, ele mesclava. No karatê, ele não lutava tão no Go-no-sen, não. Ele lutava também no Sen-no-sen atacando. Mas quando ele vai para o MMA, talvez essa tenha sido a grande inteligência dele. Ele percebeu que ele era um cara que era completo, então ele percebeu, eu vou dar mais atenção aqui para o Go-no-sen, ou seja, eu vou esperar um pouco mais para poder, então, pegar o meu adversário no contragolpe, no golpe de encontro. E essa foi uma grande inteligência dele, porque o que acontece é o seguinte, eu fiz uma luva agora, faz 2 semanas. O meu cunhado, William Klassen, cara, guarda esse nome aí, acho que vai falar muito dele ainda. William Klassen, casca grossa, peso pesado, 120 quilos, lá de Florianópolis. Eu sou casado com a minha esposa, é de Florianópolis, né? Então ele veio para o Rio aqui visitar, e ele vai fazer uma luta, acho que em setembro ou outubro, e ele falou, Jaime, você pode, vamos treinar? Eu falei, vamos, lógico. Botamos luva de boxe, treinamos, trocamos bordoada lá meia hora. O que acontece? Ele falou para mim, nossa, eu tive muita dificuldade de te acertar. Ele falou para mim, nossa, eu nunca tinha lutado com alguém assim como você, cara. Eu não consigo te acertar. Porque exatamente quando a gente consegue escolher o que vai usar, eu com ele, eu não usei tanto sem. A modalidade dele é boxe? Ele é do jiu-jitsu, é o segundo dan de jiu-jitsu, está prestes a pegar o terceiro dan de jiu-jitsu, já tem 4 lutas de MMA e fez 6 lutas de boxe. Ele vem há 1 ano e meio treinando Muay Thai e boxe. Então ele é um cascudo de trocação, ele é enorme, o cara é enorme, 1,88 m, 120 quilos, enorme, que cara grandão. E o que acontece? Eu lutando com ele, eu pensei assim, eu não vou lutar sem inocente com ele, porque ele é um cara que parece uma parede.
Então eu fiquei no contragolpe. Ele entrava, eu saía, batia. E eu acabei me dando bem, e eu expliquei isso para ele. Não, você tem que tentar. O lutador tem que ser completo por isso, Marcelo. Eu sempre falo isso, cara. Se você puder escolher, tu vê esses russos aí que estão ganhando tudo hoje em dia. Por quê? Os caras são do sambo, a raiz deles. Por que eles estão ganhando tudo? Porque eles são completos, pô. Se ele achar que ele vai se dar melhor trocando, ele troca. Se ele achar que ele vai se dar melhor quedando, ele queda. E mais ou menos o que eu faço no karatê. Se eu achar que eu vou me dar melhor atacando, eu vou ser 100 no 100, ataque. Campeonato de karatê Shotokan, 100 no 100. Agora eu vou fazer luva com cascudo. Eu vou usar, de repente, mais o Go no 100. Ah, o cara que eu estou fazendo luva é mais leve, então eu vou fazer 100 no 100, eu vou atacar. Ou o cara é mais pesado, forte, então parece uma parede. Então eu vou deixar ele vir, porque ele é mais lento, e eu vou usar o contragolpe. Então essa tua leitura está certinha. E o ideal é a gente poder usar os dois. Só que o Shinzo era só 100 no 100, o Shinzo só quer atacar. E, ó, detalhe, hein? Só um detalhe. O maior atleta de karatê que eu já vi chama-se Shinzo Machida, tá? Eu fui campeão brasileiro 9 vezes. Nas duas entidades, tradicional e JKA, somada 9 vezes individual. Primeiro lugar é ele, com 11. Depois venho eu com 9. Eu e o Shinzo, mas o Shinzo mais do que eu ainda. Nós fomos o que ganhamos mais, mas o Shinzo é o maior de todos os tempos. Inclusive, eu lutei com ele 3 vezes e perdi as 3. Tá bom pra você? Ou quer mais? E qual é a tua altura e a do Shinzo? O Shinzo tem 1,77 m e eu tenho 1,88 m. A gente é da mesma idade, nasceu no mesmo ano. Ele é bem mais baixo que eu, só que vou te falar, a pancada dele dá um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Só E um deixa pouquinho. eu te perguntar uma curiosidade também, né? Quando eu fui lá em Belém, que eu fiz esse dossiê Matida, né? Aí eu tentando entender, eu fiquei tomando uma cervejinha lá com o mestre Matida, eu contando, pô, como é que o senhor fica quando os seus filhos lutam? Ele, não, tem que lutar. Eu achei isso muito curioso, né? Que eu acompanhei, o esporte que eu mais acompanhei é o jiu-jitsu, o MMA. Então, nisso na luta, no jiu-jitsu é um drama, né? O mesmo você enfrentar um colega tal. No wrestling não é, no judô não é, e no karatê não é tanto. E ali, no caso, são irmãos que cresceram juntos, né? E aí o Lyoto também me contando que, pô, ele saiu na porrada com o Shinzo, que era tecnicamente talvez superior a ele, como você mesmo colocou, o Shinzo é um monstro, é uma lenda do karatê, mais leve que o Lyoto. Mas é o irmão, os dois lutando a final, foram os dois para o hospital. Como é que é essa história, Jaime? Você estava lá? Como é que foi isso? Não, esse ano, essa luta eu não vi, o Shinzo me contou até, mas eu não vi. Mas eu vou te falar, no karatê não tem isso. No karatê, pelo menos no nosso karatê, tá? Porque você tem algumas vertentes de karatê, né? Como a gente já falou do Kyokushin. Tem também o karatê que é mais esportivo, que chama-se WKF. É uma entidade que até foi às Olimpíadas. E infelizmente não vai na próxima, mas está nos Jogos Pan-Americanos, é um karatê esportivo. Eu não tenho certeza como ela, mas acho que é igualzinho ao nosso, tá? Eu acho que é igualzinho. Nós do karatê, assim, a gente não se incomoda de lutar com amigo, com irmão, com quem seja. Pelo contrário, eu vou te dar um exemplo. A última luta que eu fiz agora na minha carreira, né, foi aqui na Arena Olímpica. O ginásio estava lotado, foi um sonho para mim, e eu cheguei na final. Olha só, parece um sonho. Eu com 45 anos, lutando com a molecada de 25, 24, 23. Cheguei na final. Eu já ia mostrar essa aqui, ó. Não é essa? Não, essa é do Sul-Americano. A gente já vai falar, mas vamos. Então, já que você contou essa aqui, vamos para lá, ó. Isso, é bacana porque faz parte dessa pergunta que você fez. Esse rapaz que está lutando comigo chama João Lima. O João, eu conheço ele desde que ele tem 11 anos de idade. Olha isso, desde 11 anos de idade. Me contou essa, que história, meu irmão. Pois é, ele vinha, pedia para tirar foto comigo, eu já era campeão, ele estava começando ali, criança ainda, pedia para tirar foto comigo, a gente ia para a seleção brasileira junto, eu vi esse cara crescer. E ele é aluno do Sensei Matida, lá de Belém, mas há quase um ano ele está morando no Rio de Janeiro. E adivinha com quem que ele treina uma vez por semana? Comigo. Então, quase toda segunda-feira ele vai lá e treina comigo. E eu, cara, pô, a gente troca muito, ele é um cara que sabe muito karatê, só que eu sou mais velho, mais experiente, então eu passo alguns segredos para ele. Falo, pô, cara, faz assim, se mexe assim, se mexe. Quando chegou na final, primeira coisa que eu fui fazer, eu fui lá falar com ele estava lá do outro lado do ginásio e eu num lado e do outro. Porque o legal de campeonato, assim, de chave, né, diferente do MMA, é isso, você faz 4, 5, 6 lutas e o outro cara vai fazendo do outro lado também. Essa aí eu esperando para entrar para a grande final. Eu fui falar com ele, eu falei assim, João, eu falei só 2 frases, falei, João, estou muito feliz que é com você essa final, mas você sabe como eu sou, né? Aí ele já me interrompeu, ele falou, eu sei, Jaime, agora é troca de pancada. Eu falei, é isso aí, não tem amizade,
Isso aí eu tô agradecendo a Deus ali, Já minha vou mostrar carreira. no final. Então eu falei para ele, meu irmão, tu sabe disso, não tem. Ele falou, não tem amizade, é isso mesmo, todo mundo sabe que eu sou assim. E no karatê a gente é mais ou menos assim. Não tem essa de amizade, ou ser irmão, ou broderagem, ou primo, não interessa. Quando você chega para lutar, a gente considera até uma falta de respeito. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que meu irmão fosse do karatê, meu irmão meu ídolo, amo meu irmão de paixão. Chega numa final, se eu lutasse mais devagar e ele me ganhasse, ele nunca ia me perdoar. Nunca. Isso a gente considera a maior falta de respeito. Como assim tu me deixou ganhar? Então a gente, pelo contrário, cara, chega na final, quanto mais amigo, eu acho que é mais forte ainda a luta. A gente luta para arrancar mesmo. E aí é que valoriza a vitória. E aí, cara, eu vou te falar, os maiores amigos que eu tenho dentro do karatê, Marcelo, se você perguntar como é que eu virei amigo, todos foi trocando pancada, todos. Depois a amizade, ela se consolida, mas a gente forjou a amizade assim. Então, nenhum deles, assim, eu virei amigo, e depois, não vamos... Pelo contrário, a gente era conhecido, luta, taca pancada, pô, viramos amigos, tem um com olho rosto. Um dos meus maiores amigos, Fábio Simões, uma lenda também do karatê, eu virei amigo assim. A gente fez uma final, ele me ganhou, eu terminei todo arrebentado, e ele também, com o olho fechado. Aí ele foi na mesa que eu estava jantando, botou o prato assim, ele é de São Paulo, né, com sotaque forte, pá. Ô, meu irmão, olha o que você fez com o meu rosto. Aí eu olhei para ele e falei assim, e olha o que você fez com o meu. Aí ele riu, sentou, a gente virou amigo ali. Eu já lutei com ele 11 vezes. E a gente, toda luta é uma troca de pancada, mas a gente é amigo. Então no karatê não tem essa. Por isso que Shinzo e Belto chegavam na final e queriam matar o outro. Não tem essa, não. E essa aqui é o momento que você agradece, né, cara? Foi aqui na Arena Olímpica. 400, olha a carreira, galera, 445 lutas oficiais. Isso né? aí, 445. Lutou dos 18 aos 45 anos de idade, 28 anos em competições sem parar. mundiais, 2 vezes vice-mundial, bicampeão pan-americano, penta sul-americano, 9 vezes brasileiro, eleito o melhor atleta de luta de todos os tempos pela JKA Brasil 2019 e recorde de lutas pela seleção. Quantas lutas, Jaime, pela seleção? Pela seleção, eu lutei nessas 2 seleções, né? Eu fui um dos poucos atletas que fui convocado para as 2 seleções, a JKA e o tradicional. Eu tenho 115 lutas no total, cara. Olha 115 isso. lutas pela seleção, 115 lutas internacionais. É muito, cara, muita coisa. O louco disso que você falou, até complementando, você tinha me contado isso em off, né? Complementa exatamente essa grande final. Qual a diferença de idade entre vocês e quanto o final disso, cara? Que vocês terminaram os 2 no hospital. Foi engraçado. Bom, ele tem, se não me engano, o João está com 23 ou 24 anos, então tem uma diferença aí de mais de 20 anos entre nós. Mas eu vou te falar, Marcelo, eu sou um cara que eu vivo o karatê, as artes marciais, eu me espelho muito em várias pessoas, né? Eu posso até citar aqui o Rickson Gracie, acho que é um exemplo para todo mundo, exatamente um cara que vive a arte marcial. Existe uma diferença entre a pessoa que luta pelo título, que treina por um período da vida, e a pessoa que tem a luta dentro de si. E eu sou desses, graças a Deus, como Vinícius Antônio, Paulo Afonso, mestre Rickson Gracie, que eu tenho a luta dentro de mim. Então, eu não sentia diferença de idade, porque eu treino todo dia, cara, eu tô bem pra caramba, eu sou um cara que eu nunca fumei, não vou pra night, eu sou um cara todo regrado, então eu não senti. Faz um surf também, você e o Vinícius. Faço um surf também, dentro do possível, pô, amo. E então eu sou um cara que eu sou muito regrado, então eu não sentia a diferença de idade ali. Mas o final da história é engraçado, porque logo no começo da luta eu fui dar um chute frontal, esse é meu Maigueri, e pegou na perna dele. Cara, o meu dedo médio, dedo do meio do pé, ele virou assim, só a falangezinha, né, a ponta virou, e eu rasguei a ponta do dedo do pé. E cara, quase decepou a ponta do meu dedo. Chegou até o osso o corte. Cortou a pele, a carne, foi até o osso e fraturou o osso. Claro que na hora eu não sabia nada disso, eu só sentia uma dor absurda, mas eu tô acostumado, cara, a lutar com dor. Já quebrei nariz, boca, mão, pé, canela, então costela, e continuei lutando. A gente sempre acha, o lutador, ele sempre acha que consegue, né? Não, eu acho que dá. E eu continuei lutando, pô, minha última luta, falei, só que eu olhava pro chão e tinha uma poça de sangue onde eu pisava. Eu falei, cara, tá sangrando muito, que olho, pegou uma artéria aí. Quando terminou a luta, ele me ganhou de 2-1. Quando terminou a luta, realmente eu não conseguia nem pisar mais. Eu fui direto para emergência, tive que tomar 6 pontos, né? Fiz um raio-x, tinha uma fratura pequena, tive que tomar 6 pontos no pé. Tá? Não perdi sangue pra caramba, mas o tatame ficou tão sujo que eles tiveram que virar ao contrário para poder fazer a final por equipe.
E até final por equipe logo depois da nossa, né? A gente vai virar o contrato, tudo manchado de sangue. Que E o coisa, João, né? aí depois E o eu tava tatame no... claro, né? O tatame Pois é, clarinho. tava claro, tava tudo sujo. E o João, ele... Daqui a pouco ele me mandou uma mensagem, aí já, todo mundo ficou preocupado, como é que tá seu pé? Eu falei, pô, tô aqui esperando, vou tomar 6 pontos. Aí eu na cadeira de roda no hospital, eu tirei uma foto minha, daqui a pouco ele me mandou uma foto na cadeira de roda também em outro hospital. Tudo. Eu falei, o que houve? Ele, não tô conseguindo andar, todo arrebentado, minhas pernas, tudo. Aí mandou foto da tornozelo roxo, a perna roxa de chute, todo arrebentado. Aí eu fiquei rindo, falei, João, eu não sei se você assistiu Rock 2. Aí ele riu, falei, acho que tá igual aquele filme, que os dois depois vão pro hospital, ficou na cadeira de roda. Só faltava você estar aqui comigo. Aí a gente fazia a continuação da nossa luta aqui na cadeira de roda. Ele ficou rindo. Mas E foi tua engraçado isso, né? última luta, né? O incrível foi isso. Minha Quer dizer, última isso aí é o luta. final, você machucado aí deve ter saído e ido pro hospital logo depois dessa Foi, emocionante foto aí, né? exatamente. Foto linda. Eu saí daí e fui direto pro hospital. E foi um final. Aí eu até brinquei também. Eu falei, nossa, eu vou sentir muita falta de muita coisa. De competir, da adrenalina, do desafio, da troca de pancada, mas ir para o hospital depois de campeonato eu não vou sentir falta não, porque nossa, toda hora, cara, vai para o hospital, a tomografia, vai para o hospital, tira a raio-x, porque nosso karatê é muito violento, tem muito soco na cara, chute na cara, pega de verdade. Então, vira e mexe, imagina você fazer 6, 7 lutas num dia, aí você vai todo arrebentado depois. Essa aqui também, a gente pulou ali essa luta, voltando um pouquinho aqui. Essa também foi uma luta bem dura, né, Jaime? Foi, essa aí, cara, foi a primeira vez que um brasileiro chegava na final do Campeonato Sul-Americano desta entidade, a JKA. Repara aí também no público atrás, foi muito legal, cara, entupido de gente. E eu cheguei na final contra um equatoriano chamado Franklin Mina, um cara cascudíssimo aí do karatê, desse karatê esportivo, da WKF. Ele é especialista nessa WKF. E ele chegou lá e me ganhou, cara, 3-2, um lutaço. Pô, quase ganhei, mas não consegui. E foi legal também, todo mundo parado para ver, cara. Isso E aqui é uma foi lá? pressão que eu não sinto. Esse aí já foi o último título brasileiro por equipe no Pan-Americano, no Sul-Americano, aliás. Foi o nosso Ah, quinto título. Aí temos aí na equipe Wagner Pereira, Diego Andrade, Fábio Simões, Rafael Moreira. Nós temos um grupo. Nós 5 temos um grupo, chama Gold Team Brasil. A gente dá ah, curso aí pelo Brasil e a gente exatamente juntou esses 5 que são os que mais têm título pela seleção, né? Eu, que Diego, Rafael, legal, Fábio e cara. Wagner. Então a gente dá curso pelo Brasil, cara, é mal barato, os cursos sempre muito, muito procurados aí, é muito, muito legal esse grupo que se formou. Pô, e isso aqui é um momento também legal, né? Isso é antes de você fazer a Ah, luta final, né? não, essa aí, na verdade, foi uma foto de seleção brasileira, Ah, tá. uma foto que eu considero muito, assim, tenho muito carinho por ela, porque eu não vi que estavam tirando essa foto, e foi um momento que eu estava na arquibancada ali, me preparando para mais um campeonato, assim, Uhum. e com o nome do nosso país atrás, né, cara? Eu sou um cara muito, muito patriota, eu sempre fui. Eu tenho a tatuagem aqui no braço da bandeira do Brasil, cara. Ah, Eu, que eu legal. fiz isso aqui quando eu tinha 19 anos, antes até de seleção brasileira e tudo. Eu sou um cara muito patriota. E aí cara, cada vez que eu era convocado, cada vez que eu segurava essa bandeira, cada vez que eu vestia o agasalho escrito Brasil atrás, pô, Aham. é uma emoção indescritível, cara. Eu realmente tenho a honra de dizer que eu lutei pelo meu país. Porque eu Pô, e lutei pelo meu país. muitas vezes, muitas Muitas vezes. vezes eu ia lutar pelo Brasil, cara. Eu ver, chegar no pódio, estar com a bandeira do Brasil lá, para mim É é uma coisa indescritível. Então, eu muita achei essa foto responsa. é muito bonita aí. Isso aí para mim não tem preço, cara. Não tem preço. Não tem preço. É. Pô, meu irmão, prazer enorme aí. Sem dúvida está entre as nossas grandes resenhas PVTs aqui. Você deu uma aula, além da tua história ser maravilhosa, você trouxe muitas histórias legais de bastidor aí do Vitor, né? Toda essa galera que você treinou. Pô, prazerzaço de finalmente poder ter você aqui no canal, meu irmão. E parabéns pela carreira. Esses números aí são impressionantes. Pô, muito obrigado, mais uma vez, obrigado. Pô, você que é uma lenda aí, cara. Se não fossem pessoas como você, cara, que desde o comecinho acreditaram lá no jiu-jitsu, e aí fizeram a tatame, se não fossem pessoas como você, cara, não ia ter visibilidade nenhuma a luta, porque é muito fácil hoje chegar para cobrir as grandes estrelas, mas você foi um cara que fez essas grandes estrelas virarem estrelas aí. Então, pô, você me chamar aqui, meu irmão, é uma honra, tá? Muito obrigado, e sempre que precisar, é só me chamar.